Você sabia que Deus unge pessoas para a política? Você sabia? Eu sei que uma boa parte de pessoas que conhecem as Escrituras sabe, mas tem um bom número de pessoas ignorantes, sabe? E com o decorrer do tempo, Satanás ele é o pai da mentira. Com o decorrer do tempo, foi alimentado. Já é do ser humano ser desinteressado por aquilo que é da responsabilidade dele. Mas, com o decorrer do tempo, foi alimentada a ideia que política não é coisa de Deus. Então, é melhor a pessoa ficar afastada dessas coisas. Meu irmão, essa é a pior ignorância e tudo que o diabo deseja é que as pessoas creiam na mentira dele, porque Deus mesmo é quem unge pessoas para política. Porque Deus se preocupa com o futuro desta nação, com o futuro desta cidade, com o futuro das pessoas que moram nesse país. É tanto que ele diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando essa pessoa que está no governo teme a Deus e vai conduzir essa cidade orientado pelos conselhos dele. Mas, pastor, Deus unge pessoa para a política? Meu irmão, a Bíblia está repleta de pessoas. Então, Deus tem dois tipos de unção. Deus tem a unção sacerdotal e uma unção que é política. Por exemplo, vamos falar dele, Davi. Davi não foi um sacerdote. Todo mundo sabe disso. Qual foi a unção de rei? Qual foi a unção de Davi? A unção de rei. A unção de rei é uma unção política, é uma unção de governo. Você vai ver não só Davi, quem foi Daniel? Daniel não foi ungido como sacerdote, não. A unção dele era política, foi uma influência no governo de uma maneira muito gloriosa. Você vai ver. E bem-aventurado foi aqueles homens que tiveram pessoas como Daniel à sua volta. Qual foi a unção de José, que deu grande livramento ao Egito? Uma unção política. A unção era de governo. Entendeu? Não era sacerdote. Qual foi a unção do rei Uzias? Era uma unção política. A Bíblia diz que Deus ajudou ele muitíssimo. O problema é quando a pessoa se corrompe, que foi o caso dele. Então, e você vai ver também pessoas que Deus levantou para ser um sacerdote e achou que porque ele era sacerdote, deveria também ser político. Perdeu os dois. Nem foi bem sucedido na política, ainda perdeu o sacerdócio. Porque quando a gente quer fazer o que Deus não mandou a gente fazer, acaba perdendo os dois. Mas você vai ver pessoas que foi levantado exclusivo para isso. Então, quem Deus levantou para ser uma influência no governo, para ser um canal de bênção na cidade, no município, que faça no temor do Senhor, que faça com sabedoria. A questão de corrupção, meu irmão, está ligada ao coração do ser humano. Então, quando a pessoa não tem temor a Deus, não precisa ele ser envolvido no contexto, na política partidária, não. Não precisa não, ele se corrompe de qualquer outra forma, que a gente vai vendo por aí. Mas, quero dizer para você, Deus unge pessoas para política. E Deus unge pessoas para ser sacerdote. Então, quem Deus ungiu para a política, seja bem-sucedido, seja uma boa influência. Deus não quer que pessoas que ele levantou para a política queiram ser sacerdote. Entendendo que nem foi o caso do rei Uzias. O rei Uzias foi ungido para ser o rei, Uzias. E ele achou que porque ele era bem-sucedido como rei, deveria ser sacerdote. Então, como gente aí, porque tem influência, porque tem nome, porque tem tudo isso aí, é bem-sucedido na empresa, negócios, na política também. Aí tem alguns pastores, meu Deus, com falta de certo entendimento, acha que porque alguém é bem-sucedido na área vai ser em outra, aí coloca para ser pastor. Oh, meu Deus, não vai não. É Deus que unge, é Deus que separa, é vocação. Isso aí não é determinado por homens, não. Quando Deus pede que eu faça algo, ele já colocou dentro de mim. Quando Deus pede que alguém, chama alguém para fazer algo, ele já colocou dentro daquela pessoa. Ele só está lhe chamando agora. Mas ele é Deus, ele sabe. Foi ele que te criou. E ele te criou com um propósito. No livro de Jeremias, você vai ver isso quando Deus chama o profeta Jeremias. Cá, no capítulo de número
Deixa eu ver aqui, Jeremias capítulo 1. Deixa eu ver se é o 2. Isso, Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versículo de número 5. Olha o que está escrito. Vamos 4. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que você saísse da madre, no caso da barriga, eu te santifiquei. E as nações eu te dei como profeta. Então pronto. Ah, meu filho. Aí você vai ver lá no livro de Salmos 139, o salmista está dizendo: o meu corpo ainda estava sendo formado quando no teu livro já estava sendo escrito acerca dos meus dias. Deus tem um propósito para cada um. Agora ele só cumpre esse propósito se a gente se colocar diante dele e dizer: eis-me aqui a minha vida. Cumpra-se em mim segundo o teu propósito. Ele é o autor, é o nosso Criador. Então, aqui, Deus levanta ele como profeta. Então, quando Deus chama, é tanto que você vai ver mais na leitura que Jeremias falou: não, eu não sou, eu não tenho condição. Foi aí que Deus diz: ó, quem está falando com você é aquele que te criou. E quem cria alguma coisa, o planejamento vem com antecedência. Quando você criou uma coisa, é quando já chegou à conclusão. Então, quando a gente nasceu, Deus já sabia qual é o propósito. Agora ele só cumpre se eu me colocar diante dele. Então, tem pessoas que é chamado para a política assim. José foi chamado para a política, Davi foi chamado para a política, Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram grande influência, José, Uzias. Agora teve pessoas, e quem é sacerdote não queira entrar para ser rei. E quem é rei, cada um, a Bíblia diz, fica na vocação que foi chamado. Então, Deus unge pessoas para a política. Então, por isso, eu digo, atente, observe, se a mão de Deus está sobre essa pessoa, se Deus chamou verdadeiramente essa pessoa, ou se Deus está te chamando, seja o governo na questão política, seja governo, seja na questão de negócios, seja bem sucedido nos seus negócios, é um empresário, seja um empresário bem sucedido e seja um canal de bênção, seja um patrocinador em projetos lindos, na obra de Deus, para abençoar vidas, seja bem sucedido em tudo que você fizer para louvor dele. Se chamou para ser um sacerdote, então foca no seu chamado, fica na vocação que Deus chamou. Mas eu retorno dizendo que Deus separa. Deus tem compromisso com pessoas que é levantado numa nação. Teve pessoas que Deus disse: essa pessoa foi eu que levantei. Levantei para ele cumprir um propósito. Que Deus nos abençoe, que a gente tenha discernimento, que a gente não seja ignorante, que a gente não reproduza as palavras daqueles que querem nos manter na ignorância, para que assim possa nos dominar. Mas reconheça que existem pessoas que é Deus que levanta. Vamos orar por cada uma delas, até pelos que já estão no poder aí. Vamos orar, pedir a misericórdia de Deus e ficar atento. Que aquela pessoa que Deus levantou, Deus tem compromisso. Tem pessoas aí que foi levantada e não foi Deus que levantou, não. Deus permitiu, mas não foi Deus que levantou, não. Entendendo? Pessoas que estão ali por suborno. Comprou o voto de fulano, comprou o voto libertano. Quem Deus levanta, entendendo? Primeiro, a vida dessas pessoas já inspira confiança. Porque a árvore se conhece pelos frutos que ela produz. Certo? E uma nação que é corrupta, ela vai decidir botar alguém no poder porque aquela pessoa subornou ela. São pessoas que tem que alguém me dar alguma coisa. Então não cobre depois não, viu? Porque a pessoa já lhe subornou, já comprou, então não tem compromisso nenhum. Eu lhe comprei. Tenho compromisso nenhum com o seu futuro. Que nossa decisão seja justa e que não seja corrompida. A palavra corromper quer dizer apodrecer por dentro. Então tem gente, uma nação que já é podre por dentro, que já é corrupta. Ah, eu não confio em ninguém, ninguém é igual. Ainda existe pessoas direitas, ainda existe pessoas honestas, ainda existe pessoas sinceras. Nunca perca a esperança. Mas retorno dizendo, a unção política é uma unção de Deus. Não estou dizendo que é todos que estão aí que foi Deus que levantou. Mas eu quero dizer que Deus espera que aquele que está exercendo o governo tenha Ele como Senhor da sua vida e que nossa maior expectativa não seja apenas ajuntar tesouros nessa terra, mas que seja juntar tesouro no céu. A qualquer momento a gente vai embora daqui e agora a história que nós construímos, ela vai continuar falando nessa terra por nós. E a recompensa é desse Deus que nós servimos.
Então, mais uma vez, não engula essa ideia de que política é do diabo e que cristão não deve se envolver com política, não. Queira ser uma boa influência, tenha seu posicionamento, tenha suas decisões firmadas, mas não corrompida e nem comprada por alguém, mas busque ter conhecimento, ok? E assim o próprio Espírito Santo vai te iluminando. E se Deus te chamou, vá. Se Deus não te chamou, não vá não. Como diz a linguagem, não vá não. Se Deus não te chamou, não se envolva. Mas busque de Deus qual é o propósito dele. E ele vai deixar claro. Mas eu encerro dizendo que a unção política é uma unção de Deus. Deus unge pessoas. Eu quero dizer que Deus unge. Nem todos que estão aí Deus ungiu, mas estou dizendo que Deus unge pessoas para a política. Então, se interesse, queira saber mais sobre isso, certo? E fique atento àqueles que vai estar se posicionando, buscando seu apoio para assumir o governo. Veja se tem a mão de Deus, veja se essa pessoa, ainda que não foi Deus que levantou, mas olhe os frutos da vida dessa pessoa. Olhe que nem todas as vezes o governo que vai estar aí vai ser, às vezes a opção que a gente tem é de duas pessoas que não tem nada a ver com o temor a Deus, mas que a nossa avaliação não seja por suborno ou por ganância pessoal, mas seja por caráter, por conduta, por testemunho. Deus abençoe.